Livro de Iachar, capítulo 14. Ricaion, o primeiro faraó. Naqueles dias havia na terra de Sinar um homem que era entendido em toda a sabedoria e de bela aparência, mas ele era pobre e indigente. Seu nome era Ricaion e vivia com dificuldades para encontrar sustento. Ele resolveu ir para o Egito de Osíris, filho de Anom, rei do Egito, para mostrar ao rei sua sabedoria, pois achava que poderia achar graça em seus olhos para criá-lo e dar-lhe manutenção, e assim Ricaion fez. E quando Ricaion chegou ao Egito, pediu aos habitantes do Egito a respeito do rei. E os habitantes do Egito disseram-lhe o costume do rei do Egito, pois era então o costume do rei do Egito que ele vivia no seu palácio real e era visto no exterior apenas um dia do ano, e depois regressava ao seu palácio para permanecer lá. E no dia em que o rei saiu e julgou a terra, e que quem tinha roupas adequadas para isso veio diante do rei naquele dia para obter o seu pedido. E quando Ricaion ouviu falar do costume no Egito e que ele não poderia entrar na presença do rei, ele se entristeceu muito e estava muito triste. E à noite Ricaion saiu, encontrou uma casa em ruínas fora da cidade e ficou ali toda a noite, com amargura de alma, com fome, e o sono foi removido dos seus olhos. Ricaion pensava para si mesmo o que ele deveria fazer na cidade até que o rei aparecesse, e como ele poderia sustentar-se lá. Ele levantou-se de manhã e, caminhando, encontrou em seu caminho os que vendiam legumes e vários tipos de sementes com as quais forneciam os habitantes. Ricaion quis fazer o mesmo, a fim de obter uma forma de manutenção na cidade, mas ele não estava familiarizado com o costume do povo, e ele era como um cego entre eles. E foi. E tendo apanhado legumes para vendê-los para o seu sustento, os outros todos juntos o enganaram e o ridicularizavam e tomaram os vegetais dele e deixaram-no sem nada. Levantou-se de lá com amargura de alma e foi para casa suspirando, em que ele tinha permanecido toda a noite antes, e ele dormiu lá a segunda noite. E naquela noite, novamente ele indagou dentro de si mesmo como ele poderia salvar-se da fome, e ele concebeu um esquema em como iria agir. Ele levantou-se de manhã, agiu engenhosamente, contratou 30 homens fortes da ralé, carregando seus instrumentos de guerra em suas mãos, e ele os levou para o topo do sepulcro egípcio, e ele os colocou lá. E ordenou-lhes, dizendo: Assim diz o rei: fortalecei-vos e sede homens valentes, e que nenhum homem possa ser enterrado aqui, até que 200 moedas de prata sejam dadas, e então ele poderá ser enterrado. E esses homens fizeram segundo a ordem de Ricaion ao povo do Egito durante todo o ano. Em 8 meses, Ricaion e seus homens se reuniram de grandes riquezas de ouro e prata. E Ricaion comprou uma grande quantidade de cavalos e outros animais, contratou mais homens, deu-lhes cavalos e permaneceram com ele. E quando o ano deu a volta, no momento em que o rei saiu para a cidade, todos os habitantes do Egito se reuniram para falar com ele sobre a obra de Ricaion e seus homens. O rei saiu no dia marcado e todos os egípcios vieram diante dele e clamaram, dizendo: Possa o rei viver para sempre. O que é esta coisa que se faz na cidade para com os teus servos, para que nenhum cadáver possa ser enterrado até que tanta prata e ouro sejam dados? Já houve algo semelhante a este feito em toda a terra? Desde os dias dos reis antigos, sim, mesmo nos dias de Adão até este dia, que os mortos não devem ser enterrados só por um preço fixo? Sabemos que é o costume dos reis tomar um imposto anual a partir da vida, mas tu não fazes apenas isso, mas de entre os mortos também tu cobras imposto. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isso. Toda a cidade está em ruínas e tu não sabes isso? E quando o rei ouviu tudo que eles tinham falado com ele, ficou muito irado, e sua raiva ardia dentro dele, neste caso, porque ele não sabia nada disso. E o rei disse: Quem e onde é que se atreve a fazer essa coisa má na minha terra sem o meu comando? Certamente vocês vão me dizer.
E disseram-lhe todas as obras de Ricaiom e seus homens, e o rei se encheu de raiva, e ele ordenou que Ricaiom e seus homens fossem apresentados a ele. Ricaiom levou cerca de 1000 crianças, filhos e filhas, e os vestiu em seda e bordado, e pô-los em cavalos, e os enviou ao rei por meio de seus homens. E ele também juntou uma grande quantidade de prata e ouro e pedras preciosas, um forte e belo cavalo, como um presente para o rei. Com o qual ele chegou à presença do rei, se inclinou para a terra diante dele, e o rei, seus servos e todos os habitantes do Egito admiraram o trabalho de Ricaiom, e viram suas riquezas e o presente que ele tinha trazido para o rei. E muito agradou ao rei, maravilhou-se dele. E quando Ricaiom se sentou diante dele, o rei perguntou-lhe sobre todas as suas obras. E Ricaiom falou-lhe todas as suas palavras sabiamente ante o rei, os seus servos e todos os habitantes do Egito. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaiom e sua sabedoria, Ricaiom achou graça aos seus olhos, ele se encheu com graça e bondade diante de todos os servos do rei e de todos os habitantes do Egito, por conta de sua sabedoria e excelentes intervenções, de forma que o amaram muito. E o rei respondeu e disse: Ricaiom, teu nome não deve ser mais chamado Ricaiom, mas Faraó será o teu nome, pois tu tens cobrado o imposto exato dos mortos. E ele chamou o seu nome de Faraó. E o rei e seus súditos amavam Ricaiom por sua sabedoria, e consultou todos os moradores do Egito para fazê-lo prefeito sobre o rei. E todos os habitantes do Egito e seus sábios assim o fizeram, e foi feita uma lei no Egito. E eles fizeram Ricaiom, faraó, prefeito às ordens de Osíris, rei do Egito. E Ricaiom, faraó, governou sobre o Egito e diariamente administrava a justiça de toda a cidade. Mas o rei Osíris julgava o povo da terra um dia no ano, quando ele saía para fazer a sua aparição. E Faraó Ricaiom ardilosamente usurpou o governo do Egito e exigiu um imposto dos habitantes do Egito. E todos os habitantes do Egito amavam muito a Ricaiom, Faraó, e eles fizeram um decreto de chamar Faraó a todo rei que reinasse sobre eles e suas sementes no Egito. Por isso, todos os reis que reinaram no Egito a partir daquele momento foram chamados Faraó até este dia.